Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar um tema aí sobre as guerras no mundo grego, as consequências, os impactos, enfim, que fim levou os gregos após essas guerras e esse enfraquecimento interno, facilitando inclusive o domínio dos macedônios depois dos gregos, dos romanos no mundo grego. Bora lá? Embarca nessa aventura, vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Construir o conceito de cidade-estado grega. Identificar os fatores que levaram os gregos a se expandirem. Domínio comercial persa. Quais regiões dominadas pelo Império Persa na Antiguidade? A expansão persa contrariava os interesses comerciais de quais povos? Claro, né? Dos gregos. Não demorou para que um poderoso território como esse, dominado pelos persas, fosse tentar expandir aqui para o mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo, e entrar em conflito, inclusive, com os gregos que dominavam essa região. Aí começa, né? O domínio persa, a expansão persa no Oriente Médio, o Império Babilônico, regiões de crescente fértil, a Síria, até chegar na fronteira da Índia. Então os persas dominaram muitas regiões. Dário invadiu a Ásia Menor, anexou territórios do mar Egeu, ameaçando os interesses comerciais da cidade grega. Os persas dominaram a região da Jônia, obrigaram as cidades gregas a pagar impostos. Aí já começou a incomodar os gregos. Você sabia? Atenas foi um lugar importante na Grécia. Dominava a região da Ática, assumiu o papel de protagonismo durante a luta contra os persas e entrou em declínio com a derrota na guerra contra os espartanos, na Guerra do Peloponeso. Uma guerra que aconteceu depois, inclusive. Que fantástica imagem essa, né, panorâmica da cidade atual de Atenas, uma cidade moderna, e no centro, Acrópole, o templo do Partenon. Impressionante, é uma montanha e era estratégica. Situação de guerra, aonde se coloca idosos, o tesouro, as crianças? Acrópole. Acrópole é o local mais murado, fortificado, protegido da cidade de Atenas. É claro que quando o Xerxes entrou em 480 não teve jeito, né? Invadiu tudo e saqueou tudo que podia. Por sorte, os atenienses abandonaram, inclusive, a cidade de Atenas. Depois o Xerxes perdeu a batalha de Salamina, e como vocês vão ver nesta aula. Persas inimigos. Gregos e persas se enfrentaram durante muito tempo. O conflito se originou na expansão do domínio persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor e a disputa pelos domínios do comércio nessa região. As colônias gregas, especialmente Mileto, se revoltaram e com a ajuda de outras polis gregas se uniram contra os persas. Outra coisa, polis significa cidades, viu? Soldados persa e grego lutando no século V, essa imagem que vocês estão vendo. Vamos para a nossa primeira perguntinha. Por que persas e gregos entraram em conflito? Explique o motivo. Caprichem aí no caderninho de vocês, galerinha do sexto ano. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir essa? O conflito se originou da expansão do domínio persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor e a disputa pelo domínio do comércio nessa região. As colônias gregas, especialmente Mileto, se revoltaram com a ajuda de outra polis grega, se uniram contra os persas. Vamos lá, as guerras greco-pérsicas então. Em 490, um exército, cerca de 50 mil soldados, desembarcaram na planície de Maratona, ao norte de Atenas. E esse lugar onde ocorreu a batalha ficava a 42 quilômetros da cidade de Atenas. Sim, é a mesma distância das corridas de maratona hoje. Inclusive, a origem da palavra corridas de maratona vem daí. Já vamos entrar na lenda. Bom, a história diz o seguinte. Eles entraram em combate, o Dário I, o imperador persa, desembarcaram ali com 50 mil, vamos dominar tudo isso daqui, e levaram uma baita de uma invertida dos atenienses. Impressionante como que os atenienses conseguiram derrotar os persas. E 50 mil soldados é muito, muito, muito impressionante. Bom, agora vamos entrar na lenda. A lenda diz o seguinte, que um soldado, pode ser que ele até existiu, um soldado, viu? Chamado Fidípides, tinha que correr com a sua maior força possível até a cidade de Atenas para avisar que eles tinham vencido a batalha. Por quê? Porque o combinado dos guerreiros com as suas esposas era, se eles não voltassem até o fim do dia, que as esposas podiam tirar a vida delas, dos idosos e das crianças, para que eles não virassem escravos dos persas. Essa era a lenda, porque daí, pelo menos daria tempo, né? Era o tempo da batalha e seria a situação que, para que as crianças, as mulheres, idosos não virassem escravos, eles preferiam tirar a vida deles. Bom, aí o que aconteceu? O Fidípides foi lá, 42 km, correu mais veloz que conseguiu, chegou no portão da cidade de Atenas, anunciou a vitória, né? Vencemos a batalha, de acordo com a lenda, e ele teria uma morte súbita, né? Deu um infarto no cara, e daí morreu na porta de Atenas. Essa é a lenda, tá? O Fidípides pode até ter existido. Poxa, encontrei até uma estátua bem legal dele, coisa da internet, né? Tá, existe uma rodovia chamada Maratona. Cara, a Grécia hoje, atual, né? O país existe um país chamado Grécia. Eles adoram, eles vivem história, impressionante. Tudo está relacionado com o mundo grego da antiguidade, impressionante. Bom, passou 10 anos e os gregos pensaram, ninguém mais vai invadir aqui, agora quem manda somos nós, né? Que nada. O filho do Dário I, o Xerxes, invadiram a região ali das Termópilas, das montanhas, né? E apesar da grande coragem do rei Leônidas de Esparta, né? E seus lendários 300 soldados, porque talvez não seja 300, seja um punhado, né? E, claro, tinha um grupo de uma outra cidade da região chamado Árcade, né? Uma cerca ali de 3 mil pessoas. Mesmo assim, Xerxes veio com tudo, descarregou a munição total, 50 mil soldados, cavaleiros, tinha até elefante. Sim, tinha exército de elefante com Xerxes. Não teve jeito, né? Apesar da coragem do rei Leônidas, conseguiu segurar eles ali por uns 3 dias, um troço impressionante, tanto que até hoje é muito estudado no exército. Sim, o exército estuda a história das batalhas, os grandes erros táticos, os grandes acertos táticos. E apesar da derrota do Leônidas, né? E dizem que ele só foi derrotado porque houve um traidor, inclusive, um casal de camponeses que mostrou uma trilha de bode por trás ali. Mas apesar da grande coragem, não teve jeito, né? O rei Leônidas, depois de 3 dias, foi derrotado pelas tropas do imperador Xerxes. Mas até hoje é estudado como que o rei Leônidas aguentou 3 dias, né, com um punhado aí, com 3 mil soldados, aguentar mais de 50 mil guerreiros persas. Impressionante. Então, é claro, ele utilizou ali as montanhas, fechou o caminho, obrigando os persas a passar por um desfiladeiro, e o desfiladeiro é muito apertado. Eu vi fotos, sim, eu fui pesquisar muito sobre isso.
Hoje é uma rodovia, passa uma estrada por onde o rei Leônidas enfrentou os persas. Impressionante. E realmente é bem apertadinho mesmo. Então não adianta você ter 50 mil guerreiros e não botar eles para atacar de uma vez só. Você tem que ficar atacando de punhadinho em punhadinho, né? Porque não cabe eles no meio das duas montanhas. Aí, meu amigo, de punhadinho em punhadinho, batendo de frente com a poderosa infantaria dos espartanos, aí o buraco é mais embaixo. É uma das explicações, né? Mesmo assim, claro, você pode dizer, pô, mas não tinha jeito, era para eles cansarem. Exatamente. Tem várias situações e alguns falam que era um verdadeiro suicídio que o rei Leônidas fez, né? Outros falam que não, que ele acreditou que ele iria conseguir convencer, né, a política espartana que tinha sim uma invasão dos persas, porque ninguém acreditou que o rei Xerxes ia ter coragem de invadir naquele ano. Para piorar a situação, era um festival religioso naquele mês em Esparta, chamada Carneia, e realmente, né, a Jerusalém, nem os éforos autorizaram, né, o rei Leônidas levar os seus soldados, né, levar o exército. Com certeza o rei Leônidas iria vencer, provavelmente, essa batalha se tivesse sido com mais munição ali junto com ele. Não teve jeito. Mas entrou aí para histórias aí das batalhas aí. Impressionante a coragem do rei Leônidas e seus bravos, lendários 300 guerreiros. Bom, depois que rei Xerxes venceu o Leônidas nas batalhas das Termópilas, ele invadiu a cidade de Atenas, saqueou ela, destruiu a cidade de Atenas. Dessa vez os atenienses tiraram seus filhos, tiraram seus idosos, suas mulheres e focaram nas batalhas marítimas ali, inclusive a batalha de Salamina. Impressionante, os atenienses surpreenderam os persas, venceu, apesar de o número muito maior dos navios persas em comparação com os gregos, mas de acordo com a história, diz que um dos erros ali é que os persas, seus navios eram muito grandes e os navios atenienses eram menores, e isso favorecia, né, a locomoção, a movimentação para os ataques contra os navios persas. Sob o comando de Atenas, os persas foram derrotados. Os atenienses criaram a confederação de Delos, né? Delos era uma ilha, onde ficava guardado todo o tesouro, e dali os atenienses controlavam e cobravam inclusive tributo de outras cidades gregas para eles. Em 448, os persas assinaram o Tratado de Suse. Era o fim dos conflitos, o fim das guerras. Aponte quais foram as 3 principais batalhas entre persas e gregos citados nesse texto. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá. Batalha de Maratona, das Termópilas e a Batalha de Salamina em 480. Bom, e Atenas ficou muito poderosa com a guerra. A Confederação de Delos deu a ela muitos tributos e impostos, e o governo de Péricles aproveitou ao máximo, inclusive construindo o Partenon, todo de mármore, mais de 100 metros quadrados, troço fantástico. Dentro, uma estátua da deusa Atena, com mais de 12 metros de altura, de marfim banhado a ouro. Imagine se a guerra não foi lucrativa para a cidade de Atenas. Não demorou para que a sua vizinha ficasse com aquela dor de cotovelo. Que história é essa? Ficar pagando dinheiro para os atenienses construir uma linda cidade. Os espartanos acabaram entrando em guerra com os atenienses, chamaram a Guerra do Peloponeso, com vitória dos espartanos. Entre 431 a 404, enfraqueceu muito o mundo grego. Os espartanos fizeram a mesma coisa, criaram a Liga do Peloponeso e cobravam a mesma coisa também das outras cidades que pagassem para ela tributos para ela vencer. Apesar de Esparta sair vitoriosa, acabou que no final todo mundo saiu fraco nessa história. Tanto que Esparta não demorou para ser derrotado por uma outra cidade chamada Tebas. Explique por que Atenas ficou tão poderosa com a Confederação de Delos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei, bora lá. Atenas tornou-se muito poderosa. A Confederação de Delos exigia que as polis pagassem tributos para Atenas. Vimos então as guerras dos persas, Tratado de Susa, e inclusive o enriquecimento de Atenas, que não demorou para entrar em conflito com Esparta na Guerra do Peloponeso, com vitória de Esparta. Nossas referências, galerinha do sexto ano, aquele abração, bom estudo para todos vocês aí, até a próxima, valeu!